Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Sábado, dia 28 de setembro, o mês da Bíblia na Igreja Católica. Ouçamos com atenção, com alegria, o Santo Evangelho de Deus, hoje narrado por Lucas, capítulo 9, versículos 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. É misterioso, mas é totalmente compreensível aquilo que aconteceu com os discípulos. Todas as vezes que Jesus procurou falar a eles da sua morte, do seu sofrimento, os discípulos não conseguiam entender. E a razão, eu acredito que pode ser encontrada uma resposta para isso da seguinte forma. Pense comigo. Os discípulos tinham deixado tudo para seguir Jesus. Eles se encantaram pelo seu modo de ser, por aquilo que ele falava, pelo modo como ele olhava, pelo modo como ele caminhava, pelos gestos que ele fazia, pelas curas que ele realizava. Inclusive o Evangelho de hoje diz que as pessoas estavam maravilhadas com tudo aquilo que Jesus fazia. E os discípulos ao redor de Jesus eram muito beneficiados com toda esta atividade, porque é evidente de uma pessoa tão importante, tão querida, a gente que está do lado, a gente acaba ficando querido também. Porém, quando Jesus falava para os discípulos que é preciso doar a vida, amar até doar a vida pelo outro, os discípulos diziam, mas não foi para isso que a gente deixou tudo. Não é para isso. E de fato houve até um estranhamento, uma pequena discussão entre Pedro e Jesus, quando Pedro chama Jesus do lado e diz: ó Senhor, isso nunca vai acontecer com o Senhor. E Jesus dá um xingo em Pedro: vai para trás de mim, quer dizer, se torna meu discípulo. Satanás é aquele que se coloca como pedra de tropeço, como obstáculo. Vai para trás de mim, te coloque no teu lugar. Você não tem que ensinar Deus, porque você pensa como os homens, você não pensa como Deus. Então veja só, o que é que Deus pensa? Deus pensa que para amar o ser humano, se for preciso doar a vida, Ele dá. Ele dá. E foi isso que Ele fez. Ele não brincou. A cruz não foi algo ensaiado, não foi algo aparente, não foi algo minimamente mentiroso. Foi real, foi sofrimento, foi autêntico momento de dor, de tristeza, de angústia. O Evangelho nos fala disso quando Jesus está no Horto das Oliveiras. Foi de escuridão, de trevas. E Jesus fez tudo isso porque nos ama. Então, os discípulos ficavam na dificuldade, diz o texto, não queriam fazer perguntas para Jesus sobre o assunto. Eles queriam mais que Jesus esquecesse disso e que numa outra vez ele mudasse de discurso. Mas passava dias e Jesus voltava com o mesmo assunto. E o texto diz: o sentido lhes ficava escondido, de modo que não conseguiam entender.
Isso foi os discípulos de outrora. Vamos trazer para a nossa vida. Será que nós hoje aceitamos que Deus é capaz, que Ele fez, que Ele doou a vida por nós? Você leva a sério isso? Literalmente doou a vida por você, pela sua família, pela sua vida que possa ser luz para os outros? Senhor, muito obrigado. É verdadeiramente maravilhoso aquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.